Bem, questão de vida é, para dar uma definição rápida, aquela pergunta, dentre todas as perguntas possíveis, cuja ausência da resposta mais te fere. Bem, dada essa definição, vamos explicar, né, com mais detalhes. Todos possuem, na sua vida como um todo, uma vocação, que é aquilo a qual a pessoa é chamada, sim, né, é por uma voz divina, por um instinto divino e superior, né, mas também aquilo que mais se adequa à natureza do sujeito, né, que ele faz de modo mais perfeito. Bem, a vida como um todo possui uma vocação, e também cada parte da vida, cada uma das potências da alma do sujeito, possuem também uma espécie de vocação própria, né? E assim também o nosso intelecto. A questão de vida, ela é, no primeiro momento, uma espécie de vocação do intelecto, né? E bem, o intelecto ele trabalha com perguntas e respostas, né? A pergunta que nada mais é do que a expressão de modo que a gente consiga entender do mistério, né? E a resposta que nada mais é do que a expressão de modo que nós possamos entender da realidade das entranhas esclarecidas desse mistério. A questão de vida, ela é para o nosso intelecto o que o coração é para o corpo. Tal como o coração ele bombeia sangue e vida para todo o corpo e o revigora, e sem o coração, o corpo ele é apenas um conjunto de membros flácidos, mortos, para dizer mais claramente. Assim também, sem a questão de vida, o nosso intelecto é apagado, é ineficaz, é frouxo, é como a maioria dos intelectos que nós conhecemos hoje. Não dizem nada com a própria voz, não dizem nada que lhes interessa de fato, mas apenas repetem e aprendem aquilo que os outros dizem, aquilo que os outros estão falando ou que falaram um dia, né? Ou que acham que falarão um dia, né? Que possa vir a agradar aos sujeitos com os quais você está conversando. E, bem, feita essa exposição, poderia se perguntar, mas a questão de vida, ela existe mesmo? Isto é, será que isso não é apenas um recurso que nós utilizamos para motivar a vida intelectual? Será que cada sujeito de fato possui uma questão de vida? Né? Primeira pergunta, se ela existe. E segunda pergunta, se ela se estende a todos os sujeitos, né? Mesmo aqueles que não têm vocação individual, intelectual. Né? E, bem, existe uma demonstração que responde a essas duas de uma vez, que ela é baseada, apesar de aplicada a questões diferentes, numa demonstração do Sócrates, no Crátido, e na demonstração de uma das vias para a existência de Deus do São Tomás, que é a seguinte. Pensemos no idioma português. Bem, pensemos em todas as possibilidades de arranjos de palavras que o português comporta. Pensemos em todos os arranjos de perguntas que o português comporta. Bem, isso dá um número gigantesco, né? Se nós fôssemos colocar isso visualmente, a coisa seria colossal. Seria abismal o número de perguntas com sentido que nós podemos fazer em português. E tudo bem, ficamos com esse grupo gigantesco na cabeça. Tomemos uma pergunta daí. Por exemplo, a pergunta: por que tal livro é azul? É uma pergunta, no máximo, interessantinha, né? Ela não nos incomoda tanto. Tá bom, talvez seja um livro muito caro a nós, talvez nós nos perguntemos por que escolheram fazer a capa dele azul, mas que ela interessa pouco. Agora, pensamos na pergunta: vai chover amanhã ou não? Bem, para mim, essa pergunta talvez tenha um interesse, porque amanhã eu vou sair. E me interessa saber se vai chover ou não, porque essa pergunta está vinculada a um interesse meu. Está vinculada a um gosto, a um afeto meu. E, portanto, eu a aprecio mais.
Agora pensemos, tiremos desse grande conjunto uma outra pergunta ainda. Isso haverá vida após a minha morte? Isso eu continuarei a viver de alguma forma depois de morrer ou eu vou para o nada? Essa pergunta é mais interessante. E bem, reparemos essas 3 perguntas. A primeira quase não interessa. A segunda interessa de modo mediano para mim. A terceira é muito interessante. E bem, nós poderíamos continuar fazendo esse experimento, buscando ainda uma pergunta que interessa ainda mais que essa terceira, uma quarta, e uma que interessa ainda mais que essa quarta, uma quinta, e mais que essa quinta, uma sexta. De tal forma que nós poderíamos nos perguntar, haverá um momento no qual nós encontraremos a pergunta que mais nos interessa? Isso se esse concatenar das coisas uma em cima da outra pudesse ser descrito como uma espécie de linha, o que acontece quando a gente puxa uma das extremidades dessa linha e vai puxando até encontrar a outra? Aonde é que a outra está amarrada? E se nós seguimos esse caminho, o que é que nós encontramos no final dele? E a resposta é justamente essa, é a questão de vida. E bem, por isso mesmo nós vemos que a questão de vida ela é aquilo que mais nos interessa de modo mais íntimo, a nós enquanto indivíduos. E por ser algo tão elevado, ela de certa forma é um mistério. E nós nunca a descobriremos de fato nessa vida. Nós poderíamos dizer que a questão de vida ela está escondida no seio de Deus e não está ao nosso alcance, ao menos não nessa vida. E mas por que é que então nós propomos a descoberta da questão de vida se ela é uma coisa impossível? A resposta é que, apesar dela ser em si mesma impossível, outras perguntas muito parecidas, muito análogas a ela, que têm os mesmos efeitos dela, são perfeitamente fáceis de encontrar ainda em vida. E podem sim ser encontradas e utilizadas como um princípio de força e ordem para a nossa vida intelectual. Se o nosso intelecto é como que um Éden, e no centro do Éden a árvore da vida, a questão de vida faz as vezes dessa árvore da vida. E tal como da árvore da vida decorriam rios que revigoravam todo o jardim até a periferia, né? Assim também existem perguntas menores que saem da questão de vida, da pergunta de vida, e que revigoram toda a nossa vida intelectual. Né? De tal forma que talvez nós nunca encontremos a árvore mesma, mas nós podemos encontrar facilmente córregos, rios, que decorrem dessa árvore. E seguindo-os, chegar cada vez mais próximo à própria árvore. E, bem, os lucros disso são imensos. Né? Primeiro, que a questão de vida ela é de onde vem toda a força, todo o interesse, todo o sabor da vida intelectual. Né? Ela realmente revigora, rejuvenesce e impulsiona a nossa investigação, porque é justamente uma pergunta que nos fere demais. Nós sempre estamos interessados em respondê-la. Né? Em segundo lugar, ela é um princípio de ordem. E aqui ela vem como um remédio a um grande dilema contemporâneo, que é o de que, com o aumento das publicações, das boas publicações, tem-se frequentemente uma dúvida de como começar a estudar, por onde começar a estudar. Tudo bem, me decidi por ler um livro, mas por que ler esse livro e não o outro? Mas por que ler esse outro e não o outro? E esse terceiro ainda, será que não tem nenhum livro melhor que ele? E bem, a questão de vida nos responde justamente essa questão, da seguinte forma. A pergunta, o que eu devo estudar, deve se responder, você deve estudar aquilo que a questão de vida está pedindo no momento. Né? Ela dá uma ordem nos nossos estudos e um critério para as nossas leituras. É claro que pode-se ler uma leitura de distração e que não tenha algo que ver com a questão de vida. Mas é a questão de vida que vai nos fazer perceber que essa leitura é de distração. Porque a distração ela se diz em relação a um objetivo. E se nós não temos um objetivo, nós não sabemos quando é que nós estamos nos distraindo ou buscando. Né? Quando nós estamos no ofício ou no ócio. Né?
tentar organizar os estudos sem a questão de vida é como tentar construir uma empresa sem saber o que se quer produzir. Ora, se alguém chegasse e nos dissesse que quer fundar uma empresa e quer dar os primeiros passos, mas que quer fazê-lo sem saber o que é que ele quer produzir, se ele quer fazer vasos de argila, ou construir brinquedos, ou construir um corredor de grama, sei lá, nós o chamaríamos de louco, né? Porque é baseado naquilo que ele quer produzir, no produto que você vai saber, as máquinas que você tem que comprar, o tipo de gente que você tem que contratar, o modo como você vai ordenar o teu terreno, o teu edifício, etc. A questão de vida ela é como que esse produto final que nós perseguimos. Né? E o método próprio para achá-la é a investigação da memória, né? Que consiste em, primeiro, conceber a memória como uma espécie de lugar imenso, gigantesco, no qual, seguindo os métodos clássicos de ampliação da memória, nós primeiro rastreamos o esqueleto da memória do sujeito, né, vendo os eventos principais de cada ano, e vamos detalhando lugar por lugar, experiência por experiência, aspecto por aspecto, até que nós encontremos a questão de vida se mostrando, ainda que de modo discreto, em um dado momento da vida desse sujeito. Né? Uma vez que ela é uma coisa, ela é uma vocação absolutamente íntima e que nasce com o sujeito e é o centro de todos os interesses dele, dificilmente ela, como diz o povo, não terá colocado a cabecinha para fora em algum momento. E a investigação da memória serve justamente para isso, para tentar encontrar o momento no qual ela se mostrou, né? Ou os momentos nos quais ela se mostrou e chegar a uma formulação correta e perfeita da questão de vida. Essa coisa da investigação da memória, ela não serve apenas para a questão de vida, mas ela vai ser útil também para o próximo passo, que é o encontrar as primeiras respostas a essa questão de vida pelo diálogo socrático, que não acontece, que não trabalha com aquilo que você já leu sobre aquilo, mas principalmente sobre a tua reflexão sobre aquele tema dentro da tua experiência concreta, principalmente. Né? E assim, tendo a memória já fresca, a experiência já fresca pela investigação da questão de vida, pode-se investigar as primeiras respostas a ela também por essa mesma memória, de modo mais fácil por essa mesma memória, por essa mesma experiência, que ainda está viva, ainda está fresca. Né? E, bem, é basicamente isso. Né? Como nós dissemos, a questão de vida é realmente um coração do intelecto, né? E sem ela sequer se pode começar a investigar. Né? Se você quiser saber mais sobre o meu método de aprimoramento de estudos, né? Procure o vídeo no nosso canal no qual eu trato exatamente disso. Né? E bem, é isso.